Vez, né? Dia 17 de fevereiro de 2005, Língua dos Anjos. Em latim sempre foi o desejo do Pai que a Santa Missa viesse ser celebrada, porque fazia parte da liturgia na língua dos anjos fosse falada. Mas tudo isso agora nada mais se vê. Mudaram suas vestes, mudaram o Pai Nosso, mudaram quando a presença dos fiéis que não dão mais importância e se ajoelharem na frente de Jesus sacramentado. Mudando estão os sacrários, tirando-os do centro da igreja e pondo ao lado. Mudar as suas vestes, onde ninguém dá mais respeito devido ao entrar na Santa Igreja Católica, que diziam ser santa e pecadora, mas que agora é considerada a maior parte pecadora pelo que vem acontecendo. Os atos que nelas estão fazendo não são mais do agrado de Jesus. Em alguns lugares nos quais Jesus ainda permanece constantemente sobre o altar, mas a maioria delas estão deixando a desejar. Misturam o silêncio que deveria ter na celebração da Santa Missa com atos de falta de respeito. Todos falam com línguas estranhas, mas não com a língua dos anjos. Em latim, menos ainda, que deveria ser como sempre foi nos anos que se passaram. Quando o dono da casa não mais está presente, ninguém entende mais ninguém, e é assim o que vem acontecendo. Jesus não pode mais entrar na Santa Casa, porque não fazem mais o cortejo para ele. A figura dele é quase dispensável. De pai o chamam, mas não o nosso, que é o Todo-Poderoso, majestade, divino, honrado, digno. Tudo isso aos poucos vem mudando ao contrário. Natal é Noé. A Páscoa é coelhinho. Quaresma, isso só sexta-feira santa, para fazer abstinência da carne, que vocês ouviram agora. Senhor, eu perguntei, Senhor, muitos dizem, aliás, aqui foi ele mesmo, muitos dizem, batendo no peito, mas o coração da maioria está longe, porque não há mais como a controlar a figura humana. Nem que João Paulo II viesse a ficar forte e viajasse pelo mundo inteiro, não teria mais condições de arrumar a casa de Deus, porque seus adversários já assinaram um trato. E esse documento é tão misterioso que nenhum deles pode falar para não provocar pânico nos cristãos. Por isso, irmãos, tomem cuidado ao receber o santo sacramento deste que se compromete com este novo mandado. Ali Jesus não está presente, e muito menos com eles que vêm traindo. A presença de Jesus sacramentado está nas igrejas católicas, onde o sacrário continua no centro. O padre continua rezando de frente para Jesus, e os demais com o joelho no chão, e com as vestes dignas. Ali ele continua vivo, presente. Tudo isso faz parte, pelo que ele disse: quando eu voltar, onde irei encontrar o zelo pela minha casa? A maior parte dos sacerdotes não sabe mais como celebrar a Santa Missa em latim, devido ao seu comprometimento pelo documento que assinaram. São Marcos é que passou essa mensagem para mim.
É isso, gente, que nós estamos vendo e ouvindo. A Santa Igreja Católica Apostólica, que antes era romana, hoje é conservadora, porque lá já não tem mais o que deveria estar. Como foi João Paulo II, até ali foi. E agora para cá já é a conservadora. Por que às vezes, até nisso aí se muda, se o nosso costume antigamente era tão perfeito, tão bonito, que o primeiro Concílio Vaticano agradou Deus em geral. E o segundo Concílio Vaticano diz assim a mensagem, que não foi do agrado de Deus. Muitas coisas tiraram. Por exemplo, Quaresma, para mim, que eu aprendi com meus pais, aliás, meu pai não, porque não conhecia, minha mãe. Quaresma é um tempo de respeito, de oração. Aqui em casa, desde quando me conheço por gente, Quaresma ela é toda completa. Não é só Sexta-feira Santa. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que hoje, quarta-feira, primeira quarta-feira de cinza, é como disse o padre, eu vou comer um peixe, se não quiser, pode um ovo, qualquer coisa. Então eu tenho que respeitar aquilo que era do passado e aquilo que era verdadeiro, não vou respeitar agora. Mas ali em casa é o seguinte, quarta-feira, sexta-feira, santa, a quaresma toda, ninguém come essa carne. Será que é preciso comer? Não, come porque a pessoa não entende o que é jejum. Será que só 40 dias que for? Será que a pessoa vai morrer por não comer tanta carne? Será que não dá para fazer um pouquinho disso aí? Um pouquinho de sacrifício? É para o bem de nossa alma. É para nós estar presente a Jesus. Por que a gente foi chamado? Por que meus filhos, minha esposa, por que todos eles abençoaram? Porque eu ensinei meus filhos assim e eles continuam até hoje. Quarta e sexta-feira nós não comemos carne. Porque melhor a obediência do que a desobediência. Por que Deus foi escolher minha família se tem tantas famílias queridas no Brasil e pelo mundo todo? Por causa da obediência. A obediência que leva para a vida eterna. Não querer se mostrar por fora. Como ele está dizendo aqui. Mudaram tudo. São Marcos está dizendo, né? Que mudaram tudo. E quer achar que a Igreja Católica não é, não. Igreja Católica é assim que Jesus me disse aqui, quando estava sentado ali, eu vi perfeitamente a voz dele do meu lado. Esta, meu filho, essa é a igreja que te mandei fazer. Essas portas do inferno não se prevaleçam contra ela. Por quê? Porque aqui o sacrário é no centro, o padre é de frente para o sacrário, e aqui todo entram bem vestido. Diz um deles aí que tiveram agora de Minas Gerais, que estava perto de um bispo, e o bispo disse, esse tal de Pedro II é uma pedra no meu sapato. Natural? Ali está escrito, o que eles assinaram, eles têm que cumprir o que eles assinaram. Tira o sacrário do centro. Vira as costas para ele. Não deixe mais se ajoelhar. Tudo isso, o que nós temos vendo com a própria natureza, é a falta de respeito, porque essa terra é de Deus, não é do demônio. Essa terra foi Ele que criou. E eles querem tomar conta. Ontem, no jornal, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. Não sei se alguém aqui viu. Em Roma. Vocês viram? O morro quase desceu todo, o povo correndo desesperado. Tinha descendo tudo, a terra tinha descendo tudo, lá em Roma. E Deus diz que isso tudo vai acontecer. Mas os que estão sendo escolhidos, gente, não precisam ter medo. Porque nesta hora, quando vai chegar o momento das trevas, todos os escolhidos serão arrebatados. Serão num lugar que a gente não sabe, né? Isso é segredo de Deus. Para nada sofrer, problema nenhum. Mas tem que ter obediência. Se não houver obediência, não adianta nada. Não adianta ter vela benta em casa. Não adianta dizer, eu sei rezar o Pai Nosso, o terço. Mas
em tudo que era a igreja católica apostólica romana, que era antigo, tem que ser agora a católica apostólica conservadora, para receber Jesus. Vocês pensam que, não, toda a igreja católica, Jesus não disse para mim numa mensagem. Não, meu filho, não vai pensar por todos ser católicos serão salvos, não. Que está escrito, nem todos baterão no peito e serão salvos. A obediência que leva a Deus. Isso sim. Se for dizer assim, todo católico, então nenhum deles vai se perder, só porque é católico. Só diz de boca que a gente vê essa vergonha no carnaval aí, botar a imagem de Cristo Redentor no meio do bloco. E outras coisas piores ainda. Então, gente, nós temos que ir vendo que longe não está, perto sim. Está uma mensagem que hoje de manhã eu li. Diz assim, meu filho, não pense que está longe, mas a Nossa Senhora que disse, mas bem pertinho está. Então nós devemos, nessa quaresma, respeitar, gente. Não custa nada, né? Respeitar. O peixe é muito mais saudável do que a carne. Por quê? Por que não pode comer o peixe? É só quarta e sexta-feira. Na Semana Santa, nós aqui em casa, é quinta, sexta, aliás, é quarta, quinta e sexta, 3 dias. Isso nós viemos fazendo desde eu, quando ainda era criança. Minha mãe fazia com nós assim. Você sabia que naquela época também era um pouquinho meio exagerado, mas se fazia. A minha mãe chegava na quarta-feira, José, João, tira a corda desse violão aí, tira. E todo mundo lá tocava, né? Tira essa corda aí. Só vai pôr a corda no violão só no sábado, aleluia. E assim era. E todo mundo vivia em paz, todo mundo vivia na maior alegria. E assim nós devemos fazer, gente. Obedecer o que Deus nos pede. Porque ai do homem que acredita no outro. Maldito do homem, diz a Bíblia, que acredita no outro. Nós devemos acreditar nele. Ele pede, ele não exige. Você vê que a humildade de Cristo é tão grande que ele pede, ele não exige. Tu tens que fazer. Não. Você é que depende de você para entrar na outra vida. Ele dá toda a chance, não só para nós, para todos. Só que a maioria não aceita isso aí. Ainda um cara dizer lá no jornal, daqui a 50 anos o Rio de Janeiro não vai suportar mais o calor. Ele não sabe nem o que diz, como diz a Bíblia. Não sabe o que diz, nem sabe o que pede. Ele só pensa do lado dele, financeiro, e gozar a vida. Eles, coitados, estão indo pelo caminho errado. Muito obrigado a todos vocês.